Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Nossa aula de hoje vai ser Arquitetura MSX. E nessa aula de Arquitetura MSX, nós vamos voltar com aquele código que nós estávamos trabalhando semana passada, onde nós estávamos falando sobre as tabelas do VDP na Screen 1. Então, amiguinho escovador de bytes, para essa aula de hoje é muito importante que você veja pelo menos a aula anterior. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link para a aula anterior. É claro que o ideal é que você esteja acompanhando nossas aulas de arquitetura pela playlist de arquitetura. Você vai lá no meu canal, entra lá no youtube.com/debatecreator, vai em playlists, procura a playlist de arquitetura MSX e ali você vê todas as aulas em sequência. Se você não puder ver todas as aulas em sequência, assiste pelo menos a aula anterior. Porque você assistindo a aula anterior, você vai saber em que pé nós deixamos o código e em que pé nós vamos continuar a partir de hoje, porque hoje nós vamos fazer mais algumas modificações no código. Em especial, vamos começar a usar a tal da fonte que nós criamos, a fonte mais gamer que nós criamos, e vamos tentar falar, se der tempo, um pouquinho da tabela de cores do nosso queridíssimo MSX1. Então, amiguinho escovador de bytes, vem comigo, que a aula de hoje é Arquitetura MSX e nós vamos continuar com as tabelas do VDP do MSX1 e da Screen 1. Então vamos embora, galera, vamos lá. E para que você possa acompanhar a aula com o código, você vai vir aqui no nosso queridíssimo GitHub oficial Debate Creator, github.com/debatecreator, e vai entrar aqui no nosso repositório MSX Arquitetura. Dentro do repositório MSX Arquitetura, você vai ter aqui a pasta VDP. Dentro da pasta VDP, você vai ter aqui VDP-TBL, que são as tabelas do VDP. E esse é o código que nós vamos ver hoje, o tables.asm. Se você não sabe clonar o código, volta na playlist, que lá na playlist a gente ensina a baixar esse código lá pelo botãozinho Code. Então você pode vir aqui, MSX Arquitetura, botão Code, e fazer o get de todo esse repositório para a sua máquina localmente. Referencie as aulas anteriores para você entender como fazer esse get. Então, uma vez que você tem o código na sua máquina, vamos entender o que a gente tem que fazer hoje. Meu amigo escovador de bytes, foi assim que nós deixamos o código para vocês na semana passada, né? Na semana passada não, na última aula de arquitetura MSX. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, nós temos esse trecho de código, que é o código principal, que fica lá no tables.asm. E se você se recorda, aqui a gente coloca na Screen 1, aqui a gente carrega a tabela de padrões, que no caso vai ter os nossos caracteres novos. Aqui a gente prepara todos os parâmetros que nós vamos usar para essa função aqui, sc1locate. Lembrando que nós alteramos esses valores aqui só para mostrar que a sc1locate estava funcionando. E aí nós chamamos a sc1locate, a gente colocou o A lá no meio da tela, passando os seguintes parâmetros. Já como a gente queria o meio da tela, a gente queria a coluna 15, então no C a gente passa a coluna. E aqui no E a gente passa a linha, então a gente passava a linha 12. Salvando isso e dando ./make para chamar o nosso simulador. Primeiro eu tenho que colocar no teclado correto. Então, ./make para chamar o nosso emulador. Você vai ver que a gente vai trazer o emulador com a letra A bem no meio da tela, certo? Certo, tá aqui, ó. A diferença é que na nossa última aula, o A que aparecia aqui no meio era o nosso A normal, aquele A que a gente está acostumado a ver, que é assim. E aqui, nesse código que eu vou apresentar para vocês hoje, nós já estamos usando o A aqui da nossa fonte gamer. E o que a gente fez para colocar o A da nossa fonte gamer no lugar do A comum, que vocês sabem, já deveriam saber pelo menos, que é o código ASCII 65. Você lembra lá na tabela ASCII do MSX, o código 65 é o código do A maiúsculo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um novo padrão e colocamos na posição da tabela de padrões, onde fica o A comum. Então, você, escovador de byte, já deve imaginar que nós mexemos nessa função aqui
na SC1 Load Pattern. Porque se nós colocamos o A na tabela de padrões, e aqui eu estou falando o A da fonte gamer, por cima do A comum, nós provavelmente mexemos na forma como nós carregamos a tabela de padrões. Então vamos olhar lá o novo código da SC1 Load Pattern. Você lembra que todas as funções do nosso queridíssimo TMS nós colocamos nesse arquivo aqui, tms9918.asm, para a gente isolar tudo que fosse do TMS num único código, e aí a gente poder chamar esse código para a gente até poder reutilizar quando necessário. Então, a nossa SC1 Load Pattern está aqui, que é a nossa funçãozinha que nós chamamos para fazer a carga da tabela de padrões na memória do VDP, ou seja, na VRAM. E aqui a gente está falando de VRAM, obviamente, porque é a memória do processador de vídeo. Então, amiguinho escovador de bytes, você lembra que nós fizemos toda aquela parte da multiplicação por 8? E aqui, ó, a gente colocou na posição, no registrador C, o valor de A. E aqui, como está em triplex, ele vai pegar o valor ASCII do A. Ou seja, você colocar desta forma aqui, que é mais legível, ou você escrever algo do tipo LDC,65, daria na mesma. Mas se a gente colocar desse jeito aqui, a gente está colocando de uma forma mais legível, porque o cara vai entender que essa posição no C aqui é a posição do nosso queridíssimo A maiúsculo. Então aqui, ó, nós também colocamos esse add aqui, ó. O que a gente vai fazer quando a gente dá esse add no HL, né? Aqui a gente pegou o nosso queridíssimo BC, que nesse caso, como C é o valor menos significativo, o valor do C vai ser o valor 65. E o B está zerado, porque nós zeramos o B aqui, certo? Aqui nós zeramos o B. E aqui nós colocamos o valor 65, que é o valor do A maiúsculo. Aqui a gente fez aquela parte da multiplicação por 8, que a gente precisava fazer na fórmula. E aqui, para que a gente não começasse do zero, e sim começasse do 65, a gente fez esse add aqui. Então, o HL aqui vai começar com o valor 65, mais toda essa multiplicação por 8 aqui que a gente explicou na aula passada. E aí, amiguinho escovador de bytes, essa parte do código aqui, esse trecho do código, é o trecho do código que também nós já vimos em aulas anteriores, que a gente usa a função LDIRVM para carregar um bloco de bytes na memória VRAM. E aqui a gente coloca o valor do HL, que no momento tem a posição inicial da tabela, no registrador DE, porque o DE é utilizado aqui como um parâmetro para LDIRVM. Colocamos aqui no HL a fonte que nós vamos carregar, lembrando que isso aqui é um label lá para os nossos assets. Então, se a gente for aqui na pasta, asset, você vai ver que a gente tem aqui o fonte.asm, não é, meu filho? Que é esse cara aqui. E se a gente tiver a curiosidade de olhar lá o nosso fonte ASM, você vai ver que aqui nesse cara tem o asset com todos os bytes para a gente escrever cada uma das posições. Então, por exemplo, aqui nós temos os 8 bytes, db é define byte. Então aqui, ó, nós temos define byte e aí nós definimos 8 bytes. Lembrando que para desenhar um caractere na string 1, nós precisamos de 8 bytes. Então esse aqui é o padrão que define o nosso novo A, aquele A bonitão lá da fonte gamer.
E se você lembra lá da nossa aulinha lá, da Screen 1, a nossa Pattern Table começa no 0000. Lembrando que os endereços variam de screen para screen. Então, na screen 0, a Pattern Table começa no 0000. E aqui, ó, quando a gente faz esse Unload Pattern, a gente está pegando esse valor aqui. Como cada caractere ocupa 8 bytes, por isso que eu tenho que fazer a multiplicação por 8 aqui. Porque a posição do A vai ser igual a 65, que é a posição dele na tabela ASCII, vezes 8, porque o A ocupa 8, cada caractere ocupa 8 bytes. Então aqui a gente colocou a fonte no HL, que também vai ser usado como parâmetro pela LDVM. E aqui, se você lembra da aula anterior, a gente copia 208 bytes no BC, porque o BC chamado pela LDVM são quantos bytes nós vamos copiar lá para VRAM. Então aqui nós estamos copiando 208 bytes. E eu expliquei na aula passada que esses 208 bytes vêm porque esta fonte aqui, que nós estamos usando, tem 26 caracteres, multiplicado por 8 vai dar esse valor aí de 208 bytes, que nós temos que carregar lá para a nossa queridíssima VRAM. Então isso fez aparecer o nosso A bonitão lá no meio da tela. Então já evoluímos mais um passinho até aqui. E aí, meu amigo escovador de bytes, nós estamos prontos para o nosso próximo desafio, que vai ser trocar a cor daquele Azinho que a gente colocou ali no meio da tela. E para isso eu vou ter que apresentar para vocês a teoria de mais uma tabela que existe na Screen 1, que é a nossa queridíssima tabela de cores. Então vamos lá, vamos começar a entender a tabela de cores do MSX1 na nossa queridíssima Screen 1. Vamos embora. Então, amigo escovador de bytes, aqui estamos nós no nosso livro vermelho do MSX revisado, como sempre. Aqui o link, não precisa se preocupar que todos esses links vão estar na descrição do vídeo, como sempre. Nunca se esqueça de dar uma bisolhada lá na descrição do vídeo, porque lá tem todos os links úteis para você. E aqui nós temos a parte do livro vermelho do MSX revisado, onde a gente fala sobre a tabela de cores da nossa queridíssima Screen 1. Então ele está dizendo aqui que a cor da borda é definida pelo registrador 7 do VDP. E o registrador 7 do VDP é o registrador que seta as cores básicas lá. Então se a gente for aqui na descrição do nosso queridíssimo registrador 7, que é esse cara aqui, você vai ver que nós temos 8 bits aqui, sendo que os primeiros 4 bits são a cor da borda. E os próximos 4 bits aqui são a cor do texto. Por que 4 bits para cada um? Se você olhar aqui a nossa queridíssima tabela de cores do MSX, essas cores aqui são todas as cores que são permitidas pelo MSX, que começa em 0 e vai até 15. De 0 a 15 nós temos 16 valores, ok? 16 valores, você sabe que você consegue representar de 0 a 15 usando 4 bits. Por quê? Vamos supor que a gente ligasse 4 bits aqui, né? A gente teria aqui 2 elevado a 0, que é igual a 1, 2 elevado a 1, que é igual a 2, 2 elevado a 2, que é igual a 4, e 2 elevado a 3, que é igual a 8. Se você somar aqui, ó, 8 com 2 dá 10, com 4 dá 1. 8 com 2 dá 10, com 4, 14, com 1, 15. Então, usando apenas 4 bits, a gente pode representar o valor 0, que seria 0000, o valor 1, que seria 0001, o valor 2, que seria 0010, o valor 3, que seria 0011, e assim sucessivamente, até que a gente chegasse no 15, que é 1111. Então a gente consegue colocar todas as cores possíveis do MSX1 em 4 bits. Por isso que a gente usa aqui 4 bits aqui para a cor do texto e 4 bits aqui para a cor da borda. E aí
aí, voltando lá para a nossa queridíssima tabela, nós vemos aqui que na tabela de cores do MSX, nós também vamos ter lá um byte que vai definir as cores do que for 0 e do que for 1 dentro do nosso padrão. Então vamos entender isso aqui. Se a gente for lá no nosso padrão, que é esse aqui, lembrando que esse aqui é o nosso A, nós vamos ter uma cor que pode ter 4 bits para tudo que for 0 dentro do nosso padrão. Então, nós vamos ter aqui valores que vão de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. Isso aqui em binário, né? Binário. Para todos os zeros que estão aqui. E essa é a cor do fundo do caractere. E nós vamos ter um outro set de cores, que vai ser outro byte, que vai ter valores 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1 para as cores do 1. Então, como cada um desses vai ser representado por um byte, a gente pode ter cor de fundo e cor da frente para os caracteres, para os zeros no padrão, e caractere de frente e caractere e cor de frente e cor de fundo para tudo que tiver marcado 1 no padrão. E a tabela, no caso aqui da screen 1, ela fica na VRAM, como sempre, começando de 2000 até 2001F. Cada entrada nessa tabela, ou seja, cada byte nessa tabela, define as cores 0 e 1 de cada pixel. Por uma economia de memória, no MSX1, cada código desse define os zeros e 1 para um grupo de 8 character codes, sendo que os 4 bits mais baixos, ou seja, como vai ser um byte, né, você vai ter aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sendo que esse aqui é o MSB e esse aqui o LSB. Então, os 4 bits mais baixos, ou seja, os 4 bits mais baixos aqui, vão definir as cores do que estiver 0 no nosso padrão. E esses 4 aqui vão ser as cores do que estiver 1 no nosso padrão. Lembrando sempre que é para um conjunto de 8 caracteres. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar a entender um pouquinho na prática como é que a gente vai fazer uma carga de tabela de cores aqui no nosso programinha, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar aqui dentro do nosso queridíssimos assets, nós vamos criar um novo asset que vai ser a definição da nossa tabela de cores, que nós vamos colocar lá na RAM, aqui eu estou falando da RAM do MSX, não estou falando da VRAM, e ali nós vamos colocar dentro daquelas áreas de memória quais são as cores que nós queremos colocar em determinadas áreas de memória. Então, vamos abrir aqui o nosso cola.asm e você vai ver que ele tem eu defini aqui 32 bytes, cada bloco desse, cada linha dessa aqui tem 10 bytes, e mais 2 aqui no final são 32 bytes. E por que eu defini esses 32 bytes? Esses 32 bytes é o tamanho da nossa tabela de cores. Então, se você for lá no nosso TMS 9918, você vai ver aqui que na screen 1, modo híbrido, a nossa tabela de cores ela vai de 2000 até 2001F, que dá um total de 32 bytes aqui. Então, nós temos que carregar esses 32 bytes. E esses 32 bytes são relativos aos primeiros 8 caracteres da tela. Se você lembra a nossa tela lá, vou até puxar aqui a teoria para você ver um pouquinho melhor. A nossa tela ela vai do 0 até o 255. E cada um desses caras aqui da tabela de nomes tem um índice. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 31. E assim vai até o 255,
que é esse cara aqui. Então, o primeiro byte da tabela de cores está falando desses primeiros 8 caras aqui, do 0 ao 7. Esse aqui, do 0 ao 7, é a cor. Todo caractere que cair aqui nessas posições da tabela de nomes vai receber o valor 31. E aqui, como eu estou colocando o mesmo valor para cada sequência de 8 caracteres da tela, todos eles vão ter o mesmo fundo e a mesma cor do texto. O que significa que todo mundo aqui vai escrever na mesma cor. E que cores são essas, né? Eu queria escrever tudo em verde. Então, como eu queria escrever tudo em verde, eu vim aqui na minha referência de cores e eu vi o seguinte. Eu vi que o verde claro é 0011 em binário. E que o preto eu queria escrever letras verdes com fundo preto. E que o nosso queridíssimo preto é o caractere 0011. Então, seguindo a indicação lá da nossa teoria, o que ele diz aqui? Ele diz que os 4 bits mais baixos definem o pixel 0 e os mais altos definem o pixel 1. Então, como eu quero que o pixel 1 seja verde, que é o ligadinho lá no padrão, então eu tenho que começar com, vou pegar aqui a calculadora do programador, colocar aqui em binário, eu tenho que começar com 0011 e depois eu tenho que colocar 0001, 0001. Então esse aqui é o código binário para as cores que eu quero, porque aqui é o verde, que vai ser a cor da frente, e aqui é o preto, que vai ser a cor do fundo, ok? Esse valor aqui, em hexadecimal, é igual a 31. Então, o que eu estou dizendo aqui na minha tabela de cores? Tabela de cores, ó, toda a minha tela, de 8 em 8, vai ter fundo preto e cor verde. Fundo, a cor da front vai ser verde e a cor do background vai ser preto. E aí nós precisamos carregar essa tabela de cores lá na nossa VRAM. Lembrando que aqui, quando ele está aqui nesse label, ele é carregado na RAM, porque quando a gente carrega ele, esse cara aqui, ó, no tables, todos esses caras aqui são carregados na RAM. Então, por exemplo, o color, nesse momento, está carregado na RAM. Então agora a gente tem que carregar ele para VRAM. E aí nós vamos lá no nosso TMS 998 e vamos criar uma função para fazer isso. Então eu criei essa função aqui, a SC1 Load Color, que lê a tabela de cores na SC1. E aí o que eu faço aqui? Eu pego o SC1 Color Table, que é uma constante do nosso programa que aponta para o endereço 2000, a gente pode ver isso aqui. Tá vendo? Ó, SC1 Color Table 2000, então estou apontando para o endereço 2000 lá. Coloco isso no DE, porque eu lembro para vocês que para onde a gente vai copiar no nosso queridíssimo LDIR-VM, tem que estar no par de registradores DE. Aqui eu coloco o que eu vou copiar, que no caso vai ser o que está na RAM lá naquele label color, que é esse label aqui. E aí ele vai pegar os próximos 32 bytes. Então aqui ele pegou 10, aqui ele pegou 20, aqui ele pegou 30 e aqui ele pegou mais 2, 32 bytes. Então com isso nós carregamos 32 bytes, colocando aqui no BC, que nós vamos carregar os próximos 32 bytes na VRAM. E aí chamamos o call LDIR-VM para a gente poder jogar os 32 bytes que estão na nossa RAM para a nossa VRAM. E aí vamos dar o make aqui para a gente ver se isso aqui funciona.
/make. Aqui ele chamou. Tá aqui o nosso A verdinho, como manda o figurino, como a gente queria que ficasse. E aqui, ó, nós temos o dump da VRAM aqui. E aqui, olha só, do 2000, que é esse cara aqui, até o 2001F, que é esse cara aqui, nós carregamos com o valor 31 na VRAM, e é por isso que nós conseguimos alterar a tabela de cores para que o nosso A ficasse verde. E com isso, meu amigo escovador de bytes, infelizmente não há tempo para mais nada. Fechamos a nossa aula de hoje. E na aula de hoje você já sabe posicionar um caractere na tela, em qualquer posição na tela, e já sabe até trocar a cor desse caractere, né? Lembrando sempre que você só pode mudar a cor de 8 em 8 na Screen 1. Então, amigo escovador de bytes, muito em breve nós vamos continuar nossas aulas de arquitetura MSX continuando na Screen 1. Vamos continuar falando as tabelas que faltam da Screen 1. E muito em breve você vai estar um craque na Screen 1, vai estar conseguindo fazer um monte de coisa legal na Screen 1 usando Assembly, graças aos conhecimentos que você está aprendendo aqui na nossa aula de arquitetura MSX. Então, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando os vídeos, estão dando seu like. Muito obrigado a qualquer pessoa que apertar aqui no botão valeu. Agora nós temos o botão valeu de volta. Então, se você achou que esse vídeo valeu a pena, clica lá no botão valeu e deposite qualquer quantia na conta do The Byte Creator para a gente fazer um canal cada vez maior, melhor e mais bacana. E obviamente não podemos esquecer de dar aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo nos nossos amigos aqui da lateral do vídeo, que são os nossos amigos do Patreon, que estão aqui na esquerda, e nosso amigo Guilherme Ian, que retornou ao nosso clube de canais aqui na direita, que foi o nosso último escovador de bytes a retornar ao nosso clube de membros, que também está disponível aqui embaixo no botão Seja Membro. Caso você queira fazer uma contribuição mais constante, lembre-se que também temos o Patreon. Então lá, patreon.com/TheByteCreator, você pode entrar no nosso programa de patrocínio, e tanto o clube de canais aqui do YouTube quanto o patrocínio do Patreon custa apenas $1 por mês para você, amigo escovador de bytes, que quer nos ajudar a fazer um canal porreta. E eu vou te falar que as aulas estão ficando muito porretas, eu estou gostando muito de fazer as aulas, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Então, um grande beijo e não se esqueça jamais, amigo escovador de bytes, de ser feliz. Até o próximo vídeo.